Oi, pessoal! Vocês já sabem qual é a nossa live de hoje, né? A Maura entrou! Tudo bem? Tudo bom? Aê! Quanto tempo, hein? Tudo bem, Tudo bem, e Maura? você? Como é que tá Tô aí? bem! Eu tô ansiosa. É, né? Tá difícil, Maura, né? Oi. deixa a tela do computador em pé, Ixi, é porque ele tá carregando. Deixa eu ver o aqui o que eu celular. consigo. Isso, peraí. Não, agora você ficou de ponta cabeça. É porque ele tá carregando, entendeu? Ah, Eu vou entendi. ver, porque Pronto. durante o dia, vamos ver se ele tá equilibrado aqui no fio. Vamos ver. Durante o dia foi muito uso e eu falei, meu Deus, deixa eu ficar mais perto. Ok. Que bom. Gente, a Maura hoje está aqui com a gente. Todo mundo já conhece a Maura, não só eu, mas está todo mundo na expectativa. Primeira live da Maura. É a primeira live mesmo, é. E eu fiquei muito feliz com o convite para você falar aí um pouquinho para a gente sobre o transtorno do processamento auditivo em adultos e idosos. Eu não sei nada, eu só sei de Mas criança. deveria, né? É. Não, só meus tchutchuquinhos já tá bom, já demanda bastante, É. mas tem muitas fonos, né, que querem atender e os idosos é uma parte que requer atenção, né, Sim, que e requer o precisam, nosso não é? cuidado. As sonos querem e os indivíduos precisam de ajuda. E tem Isso mesmo. muito pouca gente na nossa área preparada para atender adulto e idoso. Porque por algum motivo, na nossa formação profissional, não é? Quando a gente faz a faculdade, o enfoque todo é para criança. E o adulto e idoso é só protetização. E a gente sai sem nenhuma prática ou conhecimento no atendimento desses indivíduos, né? E Uhum. é um mercado que só aumenta, porque a qualidade de vida, apesar de tudo, melhorou. Agora precisamos ver aí o que vai acontecer, né? Mas é uma população que aumenta e que vai viver muitos anos. Eu já tive paciente que falava assim, Maura, os médicos não deixam mais a gente morrer. Então, se a gente não vai poder morrer, que a gente vai viver até 120, se Deus quiser, com qualidade de vida e se comunicando bem, né? Essa é a ideia, não é? E eu só não atendo hoje adulto e idosos porque realmente eu não dou conta. Mas no começo, quando eu abri o consultório, que eu aceitava de tudo, eu cheguei a atender um outro adulto. Porque Uhum. aqui em Brasília, a queixa deles é no momento de estudar para concurso. Ah, entendi, Eles entendi. começam a ver que aquela dificuldade que eles tinham na escola, eles estão enfrentando agora. Isso. Aí, quando a gente está com adulto, a gente tem dois tipos, simplificando, né? Dois tipos de problema. Aquele adulto que trouxe o problema desde a infância, mas que foi compensando, porque naquela época ou era vagabundo, ou era preguiçoso, ninguém considerava que tinha uma dificuldade real. Então, ele foi compensando, e quando ele é colocado em uma situação onde demanda maior eficiência cerebral, ele acaba não Sim. conseguindo ir revivendo aquela sensação da infância. Eu, E a outra questão é a perda gradativa de eficiência que a gente tem, né? Com Uhum. o início do envelhecimento e tudo mais, mesmo as vias auditivas centrais, o sistema nervoso auditivo central mais privilegiado envelhece. Não tem como não envelhecer. Uhum. Então, são as Sim. duas vertentes, sem considerar as doenças degenerativas, os acidentes, né? Que aí são questões mais
pontuais, específicas, tá certo? Certo. E essa questão de atendermos muitas crianças é por conta da escola, né? Acaba chegando até a gente. Sim. O que você sugere para as fonos que querem atender adultos, idosos? O que elas precisam começar a fazer, Maura? Bom, além de estudar e além conhecer de sobre estudar, você lógico, também. mas estabelecer contatos profissionais com neurologistas que atendem idosos, atendem adultos, porque a queixa primária do adulto que acaba chegando em mim é uma queixa de memória ou uma queixa de atenção. E ele, em geral, ele vai e procura o neurologista. E alguns neurologistas, não todos, mas já estamos começando, aí pedem uma avaliação que inclui a avaliação do processamento auditivo. Tá? Então, primeiro é o estabelecimento de contato com o geriatra, com o neuro, que atende adulto, e com alguns otorrinos também seria interessante, porque vários otorrinos começam a se ligar nessa questão da queixa do adulto como uma queixa real, porque até uns anos aquilo era considerado uma conversa de alguém que está com algum problema emocional, porque ele está ouvindo, mas ele está com queixa de ouvir, ele está ouvindo, ele é um adulto, como é que está acontecendo isso? Tá? Então, agora a gente tem alguns otorrinos que também dão atenção. Então, basicamente, a gente tem que dar uma guinada nos nossos contatos profissionais, que tendem a ser a escola, o pediatra, a psicopedagoga, não é? E aí a gente fica sempre atendendo essas crianças, tá certo? Você quer fazer mais alguma pergunta ou eu vou falar? Não, pode ir falando. Hoje é você a professora. Não, então... Só que a gente está só vendo o seu olho. Se você conseguir baixar um pouquinho mais... Eu vou dar uma desligada e se precisar, eu... Pronto. Isso, eu vou dar uma desligada. Se eu vejo que está caindo muito a bateria, eu ligo de novo. Tá? Isso. Ok. Então, quando a gente pensa vias auditivas centrais, funcionamento cerebral, então tudo que a gente pensa para a criança, a gente pode pensar para o adulto, mais ou menos, não é? Por quê? Porque a criança está em formação, essas vias auditivas não estão formadas. Então, nosso objetivo principal é estimular, oferecer uma estimulação das funções auditivas centrais que possibilite a maturação destas vias e que esse indivíduo, então, ele se desempenhe bem nas situações de comunicação e aprendizagem. Com o adulto, a situação já é diferente. Por quê? Porque ele já tem um sistema nervoso central estruturado. Tá certo? A gente sabe que a gente pode modificar, mas é completamente diferente da questão da criança. Então, a gente tem um adulto que vem com um problema a vida inteira, que criou uma série de estratégias de aprendizagem, tá? E que, querendo ou não, está começando a perder funções por conta do envelhecimento. Então, a gente tem que lidar. Primeiro, para conseguir chegar na via auditiva dele, que é o que a gente quer trabalhar. Tirar a possibilidade dele fazer, durante os nossos exercícios, compensação com área associativa. Porque senão... ele não ouve direito as palavras, ele fecha, porque ele tem linguagem boa e ele fez isso a vida inteira. Então, ele nunca fica bom no auditivo, porque ele está juntando está completando. Então, a gente tem que propiciar situações onde a gente consiga estimular essa via auditiva sem que a área associativa cumpra o papel de fechamento. E a gente não pode deixar de maneira alguma de lado as funções superiores. Memória, atenção, tá certo? E a própria linguagem, o acesso à linguagem, tá? Então, de uma certa maneira, a gente está com uma situação um pouco mais complexa, não é?
porque a gente tem que lidar com variáveis já estruturadas, diferente da criança que a gente organiza e Por estrutura isso que eu sou apaixonada institucionalmente. nas criancinhas. Porque você sabe que você vai modificar o funcionamento da via auditiva dela e ela vai usufruir disso E o até o comportamento, né, Maura? final Vai da vida mudar dela. rapidamente. Rapidamente. A Comportamento. resposta é. Por outro lado, Larissa, a gente tem com o adulto, principalmente com o adulto que vai te procurar para fazer um tratamento, ele vai porque ele quer e porque ele Ele precisa. precisa. É, Então, você tem um verdade. empenho deste indivíduo que você não encontra em outras faixas etárias. Na E o criança, idoso, às vezes, ele cai na mesma situação da criança, porque ele não está lá porque ele quer. Ele está lá porque o filho verdade, dele não. quer, porque a mulher dele falou, tá certo? Então, aí É você tem que verdade. trabalhar com motivação, você tem que mostrar a importância, você tem que fazer um approach aí para convencê-lo de que ele vai se sair melhor. E tem que ser rápido. A resposta desse paciente, a gente tem que dar instrumentos para a resposta dele ser rápida. Porque senão é mais uma coisa que ele está fazendo para preencher a vida dele, não para resolver os problemas. Tá? E aqui eu acho que com adulto, principalmente, porque o idoso, ele acaba, dependendo do idoso, ele acaba aceitando isso, porque é uma coisa a mais que ele faz lá, né? É um compromisso a mais na vida dele, ok, ele preenche o dia dele. Mas o que os adultos relatam muito é o tipo de tarefa dada, muito simples, infantiloide, porque é a nossa tendência a adaptar um material infantil para o adulto. Não pode. Quem vai trabalhar com adulto e quem vai trabalhar com idoso tem que usar um tipo de material diferente, Sim. Tem que usar textos diferentes, tem que usar tarefas realmente desafiadoras, porque senão ele não melhora e ele sente que ele está perdendo tempo, que ele está fazendo um trabalho que não vai modificar a vida dele. Certo? Ok? Na avaliação, muda alguma coisa, Maura? Muda, porque não dá para avaliar um adulto e um idoso sem, na verdade, muda em termos, vai? Porque a criança também, para ser bem avaliada, a gente precisa avaliar o periférico, o central, a linguagem e as funções auditivas superiores. Agora, você conhece alguma fono para você encaminhar para fazer uma avaliação de linguagem no idoso? Você conhece alguma? Não. E o neuropsicológico? Eu conheço uma aqui em São Paulo. Tá certo? Ok? Então, né? O que a gente acaba fazendo quando está com o idoso, a gente tem um programa para dar uma investigada em todo este caminho, desde a via periférica até as questões superiores. Pelo menos fazer uma triagem das questões superiores. Tá? Então, ok, a gente faria avaliação auditiva periférica, audiometria e metanciometria. A gente faria a avaliação do processamento auditivo, que a gente tem que prestar muita atenção, porque se tiver perda auditiva, a nossa interpretação do exame será modificada, tá? Uma avaliação de linguagem, ok, eu não preciso fazer consciência fonológica num idoso, mas eu preciso saber qual é o vocabulário dele, qual é a velocidade de acesso que ele tem ao vocabulário que ele tem. Como ele consegue, com que rapidez ele consegue usar este vocabulário. Porque se eu tenho um vocabulário, mas eu fico até eu chegar neste vocabulário, o mundo já continuou rodando e eu já perdi, eu já não falei, eu já não entendi. Eu sempre gosto de dar um exemplo que aconteceu comigo com uma adulta de 28 anos, hein? A gente nem está falando de uma pessoa
com muita idade. E eu fiz a prova de vocabulário de Boston com ela. E ela hesitou muito, mas ela conseguiu ter um vocabulário de acordo com a idade dela. Quando eu medi todas as palavras que ela demorou mais que 4 segundos para acessar, e ela não demorava 5 segundos, ela demorava 6, 7, 8 segundos, às vezes até mais. Então, quando eu excluí essas palavras, a informação que eu tive é que o vocabulário de acesso rápido dela era de 8 anos. Apesar dela ter um vocabulário de acordo com a idade, o rápido para ela usar e para ela entender era de 8 anos. Ou seja, não adiantava esse vocabulário. Isso. Então, eu tinha que trabalhar vocabulário com ela? Não, mas eu tinha que trabalhar acesso ao vocabulário dela? Sim. Tá certo? Então, é esse tipo de informação de linguagem que é importante para a gente. E o que é recomendado, isso bastante nos Estados Unidos e começa a ser recomendado aqui, é a triagem usando o MOCA, M-O-C-A, que é uma triagem de funções superiores. Então, é um teste extremo. Se vocês colocarem no Google e puserem MOCA, vem o teste inteiro e a interpretação. Tá? O teste, inclusive o teste já traduzido para o português. Tá? E a interpretação e a pontuação. É um teste de triagem para identificar indivíduos que estão estão em início de processo de demência ou já estão com Alzheimer, como indica um possível Alzheimer, ou estão normais. Então, o adulto mais velho, o idoso, isso acaba sendo muito importante na hora que a gente faz a avaliação. Não dá para fazer uma avaliação de processamento auditivo e falar, eu não preciso avaliar a linguagem dele porque a linguagem não dele adianta é boa. tratar só o exame, né, Mauro? Olhar Pois só para o exame. Como tudo, como em qualquer faixa etária, mas a criança, a gente realmente acaba fazendo uma avaliação, pelo menos uma avaliação de linguagem de processamento auditivo. Mas o que eu tenho visto em adulto e idoso não é isso. Faz o processamento auditivo e parte do princípio que todo o resto está de acordo. Quando, na verdade, não é isso que acontece. E se for um indivíduo que sempre teve problema, é pior ainda. Não é? Sim. A situação é pior ainda. Tá? Sim. Okay. Que aula. Eu adoro te ouvir, Maura. E eu vou falando, né? Não, eu já quero fazer pela 3ª vez o aprimoramento. Meu Deus! Começa em maio, se Deus quiser. A gente não sabe se a gente vai conseguir começar em maio lá em Brasília. Aliás, né? Aliás, todos os encontros, né? A gente está em dúvida. E, vamos Maura, no idoso, é difícil o treinamento? Assim, a gente também tem que pensar nos exercícios, nas tarefas, na motivação. Sim. Mas o prognóstico, o tempo, tá. Você acha que é outra diferença, tá? O prognóstico, o tempo. Eu sempre falo para eles, o meu treinamento auditivo dura 12 sessões, tá? Então, a princípio, nós vamos fazer 12 sessões e vamos reavaliar os avanços e vamos decidir se vai fazer um pouco mais ou não. Eu não posso fechar com o idoso, principalmente o adulto, normalmente dá certo, tá? Eu não posso fechar com o idoso que eu vou fazer em 12 sessões, tá? Ok. Mas a grande questão é, na criança, depois que você habilita, ela fica bem e ela continua se desenvolvendo e adquirindo coisas que você nem precisou trabalhar. Diferente do idoso. Por quê? Porque a gente melhora o funcionamento da via auditiva dele, o funcionamento cerebral, mas se ele parar de se exercitar, o que vai acontecer? Ele vai continuar envelhecendo.
e vai perder o que ele adquiriu. De qualquer maneira, mesmo mantendo o exercício, a gente não consegue evitar o envelhecimento. A gente ainda não consegue, né, Larissa? Quem sabe? Então, a gente ainda não consegue. Então, ele sempre vai... Ele não vai manter aquilo que ele conseguiu, mesmo fazendo os exercícios. Né? Então, mesmo fazendo os exercícios, ao longo dos anos, ele vai perdendo determinadas habilidades. Eu tenho alguns idosos que eu acompanho já faz talvez uns 7, 8 anos. Não que eles fiquem em tratamento o tempo todo, mas a gente se revê a cada ano, monto alguns programas, treino um pouco. E, infelizmente, é isso. Algumas coisas que eles conseguiam no início, eu nunca consigo levar para o mesmo resultado que eu levei da primeira vez. Tá certo? Principalmente se a gente está falando em uma faixa etária. Não estou falando de cara de 60 anos, gente. Cara de 60 anos funciona como adulto. Você faz o treinamento de 12 sessões e ele fica ótimo e vai ficar ótimo por uns 15 anos. Tá? Eu estou falando por volta de 80. É disso que eu estou falando. Porque agora com o coronavírus, esse negócio tudo de 60 anos parece que é tudo uns caquéticos, né? Não é verdade. Não é assim. Estão funcionando bem, né? E o sistema nervoso central responde muito bem à estimulação ainda. Quando eu falo idoso, eu estou falando idoso de 80 anos, 79 anos, mais para um idoso mais velho mesmo, e não no início. Tá certo? Ok? Mas tem muitos idosos nessa idade que querem continuar ativos. Sim. Né? Qual idade você está falando? 80 anos? Isso, sim, de 70. Que querem continuar lúcidos. Sim. Quando eles entendem isso, eu acho que esse é o nosso gancho para trazer essa população para a gente. Porque hoje em dia existem vários trabalhos relacionando falta de estimulação auditiva, tanto periférica como central, como um gatilho ao início precoce da demência. Então, hoje existe isso documentado em trabalhos importantes realizados pelo mundo. E é isso que eles precisam entender. Na verdade, quando a gente está fazendo um tratamento, a gente não vai conseguir voltar a funcionar como tinha com 50, com 40, com 35, mas a gente vai jogar lá para frente a possibilidade de demenciar. Isso faz toda a diferença. Não é? Se você... Exatamente, qualidade de vida, por quê? As pessoas falam muito de qualidade de vida, alimentação, não sei o quê, papai. Então você se alimenta, tudo. Mas se você não consegue conversar, você é um pária dentro não é nem da sociedade, é dentro da sua própria família. Não é? Quem verdade, chega e vai conversar com uma pessoa com perda auditiva, com demência, com início de demência, que fala tudo que conversa com a outra pessoa. Não, só vai falar do básico. Vai perguntar, dormiu bem? O que você comeu? Vamos ficar só nisso. Não tem diálogo. Não tem diálogo. E esse cérebro, então, fica cada vez mais mal estimulado. Outra questão importante são as perdas auditivas periféricas, que não são levadas em consideração como deveriam. Então, muitos indivíduos que têm perda auditiva por volta de 40, 50, relatam que ouvem bem e não querem se protetizar. E são estimulados a não se protetizar, tanto pelos médicos como pelos fonoaudiólogos. Tá? E quando, na verdade, existe uma clara relação entre não ouvir e envelhecer o cérebro. Eu tive um caso, faz uns 3 anos, eu cheguei a apresentar esse caso, eu acho que no congresso da Fundação de Otorrino, acho que foi 2018.
que, aliás, esse ano já suspenderam o Congresso da Fundação. Você viu? Era agora em agosto, foi suspenso. E aí era um senhor, ele tinha 72 anos, não chegava a ser um jovem senhor, nem um senhor muito velho. Estava lá no meio. E foi encaminhado pelo neurologista e, semanalmente, a secretária do neurologista me ligava e falava assim, ele ligou? Ele marcou? Não. Ele marcou? Não. Ele marcou? Não. Ok. Aí, um belo dia, cheguei lá, depois de 2 meses, e ela me falou, ele liga toda semana para perguntar o seu telefone de novo. Aí, depois de uns 2 meses, eu chego, tinha um recado na secretária dele, entro em contato, começo a conversar, e ele fala, no meio da conversa, ele vira e fala assim, desculpa, doutora, desculpa eu perguntar, mas a gente já conversou outra vez? E aí, eu na hora, lógico que eu não falei isso, nem dei risada, mas na hora eu pensei, e estava esperando só o meu exame para fechar o diagnóstico de demência. Eu falei, precisa, já fechei completamente. Enfim, aí conseguimos marcar, ele vem com a mulher, não sei o quê, não tinha feito áudio ímpio, veio fazer tudo, áudio ímpio e processamento auditivo. Começo a fazer a audiometria e vejo que ele tem perda auditiva, por volta de 40, 45, 50, uma curva plana. Aí eu falei, mas vocês sabem? Ele tem uma perda auditiva, vocês sabem? A gente sabe. Desde quando? Há 2 anos. Olha só. E o médico falou o quê? Falou para usar aparelho. E não colocou por quê? Por questões estéticas. Que é muito vaidoso, não queria ficar, ia se sentir velho, blá, blá, blá. Aí eu comecei a conversar e falei, então, e por que vocês procuraram o médico há 2 anos? Porque os meus filhos comentaram que estava muito difícil conversar comigo, porque eu não estava ouvindo. Então, naquela época, não tinha comportamento de demência, tá? Ele só não ouvia. Eu falei, olha, o que vai acontecer é que, como você tem dificuldade para entender o que as pessoas falam, você vai se afastar das situações de comunicação e os seus filhos e as pessoas próximas também vão se afastar das situações de comunicação, porque não é fácil conversar com você e você sabe que não é fácil conversar com os outros, então você vai acabar evitando. E ele virou para mim e falou, isso já está acontecendo. Então, a gente tem um cérebro que está recebendo menos estímulo porque não está ouvindo, menos estímulo porque ninguém conversa com ele, tá certo? Sim. E a tendência é ele ficar girando em torno dos mesmos pensamentos. Isso significa que quem não tem uma determinação genética para ter o Alzheimer terá? Não significa, mas significa sim que isso vai antecipar a instalação da demência, tá? E aí danou-se, né? Porque você pode estar muito bem, comer muito bem, estar fisicamente bem, mas você é um pária dentro da sua própria família, porque você não consegue participar, que é a grande queixa do idoso, que ele não consegue participar dessas relações familiares, tá? Uma festa em família, o idoso, mesmo que ele ouça bem, essa é a grande queixa dele, tá certo? O adulto, não. O adulto já é a competição com indivíduos mais novos dentro do trabalho. Então, ok, ele tem mais conhecimento, mas se ele não é rápido o suficiente, se ele não usa esse conhecimento com eficiência, tá certo? Para que serve todo o conhecimento que ele tem? Tá? Então, ele começa a se sentir, quando ele está por volta dos 50 anos, ele começa a se sentir ameaçado, não só insatisfeito com o seu próprio desempenho, mas ameaçado de conseguir manter uma qualidade de vida e um trabalho que corresponda à vida que ele está
acostumado a ter, É. tá? E olha que trabalho lindo que é o nosso, se a gente olhar Não para é? tudo isso que você falou, né, Mauro? E começar a desenvolver um trabalho na prática e pesquisas também nessa área. Sim, sim. Eu acho que assim, as pesquisas, principalmente com idosos, tem bastante pesquisa. Por quê? Principalmente por causa das indústrias de aparelhos auditivos. Porque o que acontece? Esses indivíduos têm grande dificuldade em se adaptarem à protetização. Porque ele tem uma veia auditiva periférica ruim, mas ele tem um processamento ruim, uma questão superior ruim. Se você só resolve a perda auditiva, isto é, colocando o aparelho, ok, ele vai receber mais estímulos. Para alguns que estão no começo dessa perda vai ser suficiente, mas para a maioria dos idosos, o que vai acontecer? Ele vai ouvir um barulhão que ele não vai conseguir, não é? Usufruir. Então, o que ele faz? Ele para de usar, ele começa a falar mal, nenhum colega dele usa, e a insatisfação é muito alta. E essas empresas, essas indústrias, né, de aparelho auditivo, investem muita pesquisa nisso, justamente para conseguir fazer com que o uso deste aparelho seja eficiente. E parte justa foi com eles que eu aprendi no Congresso americano a investigar com o MOCA, a ir atrás da linguagem, entendeu? Justamente para capacitar esse indivíduo a aceitar essa protetização. Sim. Tá? Então, aí, eu acho que nesta área tem bastante pesquisa por causa dessas empresas na área auditiva. Com deficiência auditiva, né, Mauro? Com deficiência auditiva. Agora, no público agora, que não tem, todo mundo acha que, tá ficando velho. Bom, e aí? E aí? O cara tem 75, tá ficando velho. Mas e aí? Vai se matar? Não é? Okay? E tem muito indivíduo nessa faixa etária que está trabalhando ainda. Tá certo? Ok? Que está tentando trabalhar ou porque gosta, ou no nosso país porque precisa. Muitas vezes a gente vê isso. Eu estava conversando com uns amigos que ele é médico, ele não é, entendeu? Comerciante, ele é médico. E ele falou que ele tem vários amigos que estão nesta faixa entre 60 e 70 anos que continuam trabalhando muito porque precisam. Não é porque gostam, mas porque precisam para se manter. Sim. Manter o dia a dia, para manter o nível socioeconômico deles. Tá? Não conseguiram, ao longo da vida, fazer uma reserva. Então, este indivíduo está em uma posição absolutamente desfavorável, porque ele já não ouve tão bem, ele já não processa tão bem, ele já não é rápido o suficiente, e a gente precisa trabalhar com isso. Para que ele tenha uma vida profissional, que ele não só que ele viva até os 90, mas que ele tenha uma vida profissional mais longa. Eu já falei em algumas outras vezes, mas eu sempre gosto de repetir. Depois dos 90, eu só vou dar supervisão, não vou mais atender paciente. E agora você já está dominando a internet, Mauro. Estou fazendo tudo para conseguir isso. Online. Online. Imagina, agora eu já dei não sei quantos cursos via Zoom. Estou atendendo, fazendo meus treinamentos, a estimulação de funções auditivas centrais via Zoom. Estou mandando bala. Está se preparando. Estou me preparando para atender gente do Brasil inteiro da minha casa. Sinto uma falta doida de sair. Eu também. Muita falta. E você gosta de contato, né, Maura? De presença, eu gosto. De estar nos cursos. Eu gosto de encontrar gente diferente, de ir para congresso. Eu gosto. Tinha agora o congresso
que eu vou todo ano no Congresso Americano, que é onde eu aprendo um monte de coisa nova. Esse ano eu ia estudar um pouco de neuropatia, já tinha me inscrito no curso, era o dia inteiro. Falei, ai, meu Deus, acabou tudo. Oh, meu Acabou Deus. tudo. Não faz mal, ano que vem a gente continua. É isso aí. Eu vou... prepara um curso online. Quer falar um pouquinho dos seus cursos, Mauro? Se você está com algum curso online ou não, está só Olha, na coisa do trabalho? o que a gente está fazendo... O primeiro curso que eu já dei 2 aulas online via Zoom para os meus ex-alunos, que era para falar sobre zumbido e memória auditiva, que foi uma aula que eu dei em um congresso, o último congresso que eu participei, aqui de São Paulo. E agora, nessa terça-feira, eu vou começar, vão ser 2 encontros que eu vou dar uma... Eu preparei uma aula que está me dando um trabalho. Preparei não, porque ainda não está pronta. Eu vou dar na sexta, que é uma aula que é a aula que você vai fazer na quarta, Isso. com a turma de Brasília. Que é uma aula de estimulação das funções auditivas centrais via Zoom. Porque, Larissa, quanto tempo a gente vai ficar nessa vida? E os nossos pacientes continuam tendo aulas e fazendo provas. Tá? Eu não sei como está no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo, eles continuam tendo aula. Alguns têm aula online a manhã inteira. E eles estão fazendo as provas. E outros estão recebendo a matéria, estão estudando em casa com a mãe e estão fazendo as provas. Sim. Então, eles continuam precisando da gente. Tá? Se eles precisavam antes, eles continuam precisando da gente. Tá? Não só para enfrentar, porque eu sei que meu assunto é adulto e criança e idoso, mas eu acho importante que a fonoaudióloga, a maioria de vocês que trabalha com criança, entenda que quando a gente está estimulando o cérebro de uma criança... Primeiro, quando a gente está com uma criança, a gente está estimulando o cérebro dela e participando ativamente na formação desse sistema nervoso auditivo central, que é estímulo dependente. Tá? Então, dependendo do trabalho que a gente fizer hoje com essa criança de 6 a 10 anos, tá? Até a adolescência, a gente vai determinar como ela vai envelhecer. Se eu trabalho esse cérebro com eficiência hoje, sim, ela vai usufruir disso até a vida adulta, até lá para frente. É até uma responsabilidade. Tá? É uma responsabilidade que eu acho que poucos de nós da fonoaudiologia entendemos. A gente tem uma tendência a... olhar muito para a escola. Então, a criança tem um problema de escola e é isso que a gente vai ter que resolver. Não. A criança está tendo um problema escolar porque ela tem uma deficiência no funcionamento cerebral e é isso que a gente tem que resolver. Porque se a gente só resolve o problema da fala e da escola agora, esse problema cerebral vai continuar atrapalhando a vida dela até o final da vida dela. E se a gente resolver, ela vai conseguir usufruir disso até o envelhecimento. E certamente vai ser um idoso muito mais funcional do que os idosos atuais que não tiveram essa estimulação. Tá? E esse curso é para ex-alunos, né, Maura? Esse curso é para ex-alunos. Não é? Os cursos que não são para ex-alunos são os cursos de aprimoramento. Por quê? Eu acho que as pessoas precisam de uma formação. Não adianta fazer uma aula e sair fazendo coisa, aplicando coisa. Então, as pessoas precisam de uma formação. Elas precisam se preparar. Ok? Elas podem não ter um título de mestre, mas elas se prepararam para atender aqueles pacientes. Sim. Tá certo? E vão, para se preparar, elas têm que estudar, elas têm que ralar muito. Sim. Tá certo? E aí sim, aí depois que já tem esse conhecimento, aí dá para a gente fazer alguns outros cursos pontuais. Sim. Tá?
Porque senão, eu vou falar sério, eu fico constrangida de oferecer uma coisa que eu sei que vai ser mal usada. Eu posso dar uma aula, montar uma aula que eu vou online, que eu vou ter aluno do Brasil inteiro ensinando a fazer estratégia de processamento auditivo. Eu vou estar ensinando este aluno a fazer um diagnóstico, a entender o que ele tem nas mãos, a ser capaz de... Eu não vou estar ensinando isso. Então, ele vai usar aquele monte de estratégia completamente sem nenhum... Não entende a base. Não entende sem a base. entender a base. Não adianta. Então, a minha recomendação sempre é... Várias vezes E eu a vou base ter de cursos... tudo que você fala no seu aprimoramento, Maura. Você não fala Sim. só de como fazer um exame e como que é o processamento auditivo. Você fala do funcionamento cerebral por completo. Isso. E a comunicação e a aprendizagem, não é? Isso. Então, Por isso quando eu fiz duas vezes. É maravilhoso, porque eu tenho essa responsabilidade comigo. Se eu não souber que eu estou fazendo uma coisa bem feita, é melhor não fazer. Eu também acho, eu também acho. E isso exige estudo, né? Muitas vezes eu recebo assim, você podia me dar uma supervisão, porque eu quero começar a fazer exame de processamento? Eu podia ganhar esse dinheiro. Eu não quero esse dinheiro. Eu não quero ser responsável pelo exame que essa pessoa vai fazer. Eu pego ela lá 1h30, ensino ela a fazer o exame, tá certo? Aplicar, não é fazer. Aplicar o exame e ela sai por aí fazendo exame. Eu não quero isso. Eu não quero isso, não é? Eu quero uma pessoa que saiba o que está fazendo. E para isso a gente tem que estudar, né? Isso aí não adianta. A gente tem que estudar muito, a gente tem que correr atrás, né? Tem que ir escolhendo as nossas áreas de excelência. Às vezes a gente é melhor numa coisa, a gente né? Saber encaminhar o paciente para quem é melhor que a gente em determinadas áreas, tá certo? Entender onde a gente é melhor. Eu sei que num Brasilzão grande como esse, com várias cidades pequenas, com poucas fonoaudiólogas, isso muitas vezes é impossível, porque às vezes a fono é a única fono lá que estuda alguma coisa, e ela acaba tendo que atender vários tipos Foi o que aconteceu comigo. Eu preciso focar só na criança, porque desenvolver todo esse olhar para todas as áreas fica difícil, mas entender o aprimoramento, o que é o processamento auditivo, fazer um bom exame, um relatório, é fundamental. Eu acho que assim, na verdade, a primeira coisa antes do processamento auditivo é entender que a gente está trabalhando com o cérebro da criança, de qualquer indivíduo que pintar lá no consultório da gente. Maura, perfeito. Isso. Entender como ele funciona. E a partir daí, a gente consegue, não é? E não é mesmo áreas que a gente não conhece tão bem, a gente começa a pensar e fazer as relações, sabe quem procurar para ajudar, mas uma base de conhecimento cerebral não tem como a gente escapar, tá certo? As meninas não estão fazendo perguntas? Vou olhar aqui agora. Fizeram muita lá em cima. Estão tudo perguntando o seu aprimoramento, onde que faz. É pelo Cefac ainda ou é com você direto, Maura? Não. Eu faço pelo Cefac e... Aqui em Brasília é para... Brasília é pelo Falar e Ouvir. Salvador é pela Atrius. E os outros lugares que, em geral, é Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio... é pelo Cefac, tá? Falaram agora... aqui, Maura, que você explica tão bem que não precisam fazer perguntas. Ou então eu falo tanto que vocês só vão saber as perguntas que vocês queriam saber depois que acabar. E os cursos online agora, eu estou fazendo com a Fonotrade, são os cursos pelo Zoom, que é para dar uma força aqui nesse... primeiro momento, e eu estou achando, Larissa, que é um caminho bastante importante. Não só... Estou muito feliz em ouvir isso de você, Maura, porque eu estava um pouco receosa. Assim. Não só para curso, como para atendimento.
eu realmente, faz 3 semanas que eu estou fazendo atendimento pelo Zoom, tá? Uhum. Então, a primeira semana eu estava no consultório ainda, não tinha sido dado o toque de recolher, né? Eu estava no consultório, mas alguns pacientes já não queriam ir, então comecei a fazer o atendimento via Zoom. Semana passada toda já via Zoom e essa semana novamente, tá? Então, eu percebo diferença no paciente, como eu percebia no consultório de uma semana para outra. Eu não sei. Uma mãe que vai começar, ela me perguntou: você dá certeza de que é igual ao que você faz no seu consultório? Eu falei: não, eu não dou certeza, eu nunca fiz. Como que eu vou dar certeza? Nós vamos tentar. A gente está Nós se vamos ver. adaptando, né? A gente está se adaptando. Eu não vou garantir que vai ser igual, porque é completamente diferente. Eu nem estou com as crianças, né? Mas eu estou bastante satisfeita. Legal. Isso. E atendendo, assim, todo tipo de paciente. Apraxia, deficiência intelectual, sabe? Atendendo paciente difícil online. Então, eu acho que não é só para aula. E vou começar a atender um paciente de Porto Velho. Semana que vem eu vou atender um paciente de Porto Velho. Então, essa é uma conquista que vai continuar depois do coronavírus. Perfeito. Porque vai possibilitar a gente a atender pacientes que não podem chegar até a gente. Perfeito. Tá certo? São conquistas. Vou fazer sua né? aula, depois eu aprendo, depois eu ensino para o povo Isso, da internet. faça isso mesmo, isso mesmo. Aí você vai ensinando aí as meninas para elas irem aprendendo. Tá Vou bom? fazer só 2 perguntas, que a gente já está 50 minutos juntas. Tá. Perda auditiva. Até quantos decibéis você faz o exame, Maura? Olha, a perda mediana, dá para a gente moderada, dá para a gente fazer. Não todos os testes de decodificação sofrem interferência da perda, seja ela de que magnitude for, tá? Mas a grande questão é como eu vou interpretar esses resultados, na verdade. Aquela palavra que ele não falou porque ele não processou, porque ele não ouviu. Aquele fonema F e S que ele trocou lá na palavra, ele ouve esse fonema? Porque se ele não ouve, isso não é central, é periférico. Então, perda moderada e simétrica, para a gente conseguir fazer todos os testes. A perda assimétrica permite a realização de alguns testes, mas não de todos os testes. Tá? Tudo que é dicótico fica comprometido. Tá certo? Perfeito, okay. Maura. E a última outra pergunta sobre adultos que têm TDAH e desatenção. Você pede o exame de PAC, mas é porque não é você, né? Eu já venho encaminhado para você fazer, né, Maura? Sim, em geral, algumas vezes, Larissa, ele vem para mim. Vem primeiro para você, né? Ele vem primeiro para mim. E eu tenho... É muito complicado, porque eu quero mandar para o neuro. E se eu mando para um neuro de adulto, o neuro de adulto não encara esse paciente como um paciente com problema. Tá? E eu acabo mandando para neuropediatra. Eu converso antes. Eu falo, olha, vou encaminhar um adulto, mas eu quero esse olhar de aprendizagem de atenção. Não adianta eu encaminhar. Tá? Então, ou para um neuropediatra, ou para alguns psiquiatras que dão esse olhar, que vão medicar, que vão identificar, na verdade, qual é a dificuldade. Tá certo? Ok? Ok. Não quer falar mais? Vamos falar de criança agora. Bom, vocês sabem que agora, às 20 horas, vai ter um comunicado da ASHA sobre teleatendimento. Não é? A ASHA é o órgão americano, eles estão passando pela mesma coisa
que a gente. Então, quem conseguir entrar... Vai ser inglês ou português? Inglês, Ah, inglês. então depois você me conta. Então, lá na aula eu conto. Se eu conseguir entrar, né? Pronto. Eu estava falando, eu não aguento mais ficar nesse quarto, que é o meu home office. Eu não aguento mais ficar nesse quarto, falando sério, gente. Eu estou pelas tampas de ficar nesse quarto, meu Deus do céu. Hoje foi o dia inteiro enfiada aqui dentro. Mas vai criando coisa online aí pra gente, Mauro. Nossa, mas é por causa disso que eu fico enfiada aqui. Maura, muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Larissa. Eu te admiro demais. Muito Tava obrigada. até com medo de te fazer o convite, mas imagina! O máximo que você ia ouvir era um não, né? Eu sei que você ia falar, porque você é bem direta mesmo. Não, foi um grande prazer. Eu muitas vezes não consigo atender aos convites porque simplesmente eu não tenho tempo. Então, para mim é uma coisa assim, para eu fazer um live durante a minha vida normal, tinha que ser às 9h30 da noite, 10 horas da noite, é muito tarde, eu já estou muito cansada, tá? Eu tenho uma vida muito corrida. Então, eu vou selecionando, que, se a gente pode dizer, é uma das vantagens do que eu estou passando, que eu estou podendo fazer coisas que eu nunca pude fazer em relação ao trabalho, porque eu não quero nada de saber dessas coisas de fazer faxina, comida, nada disso comigo. Continuo tentando trabalhar bastante para fugir disso. Ai, Maura. Então tá, a gente ainda vai se ver muito aqui. Até quarta-feira que vem. Isso. Até. Eu vou salvar a live. Te mando o link, vou deixar lá no YouTube, tá bom? Tá bom, tá ótimo, tá muito bom. Beijo em todo mundo, obrigada pela participação de todos. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.